Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de outubro, estamos na quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouças, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno, misericordioso, paciente, cheio de bondade e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tens boas razões para irritar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar o seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar no dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vive 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Meu irmão, minha irmã, a cidade de Nínive se converte. Como reage Jonas? Como reagimos nós? A primeira reação de Jonas é cair na conta do verdadeiro problema da sua fé. Ele toma consciência do problema não resolvido, do motivo do seu sofrimento interior, do seu ressentimento patológico e teológico, que se exprime agora com toda clareza. Ele diz para Deus: não era isso mesmo que eu dizia. Finalmente Jonas exprime para Deus, exprime para si mesmo a razão da sua fuga. Torna claro para si mesmo e para nós a sua razão. Ele não quer o Deus vivo e verdadeiro. Ele prefere morrer a ter que abandonar suas ideias e doutrinas sobre Deus. O seu sentimento nacionalista colide com o desejo ardente e misericordioso de Deus. Jonas é o pregador da desgraça e da tragédia. Não é o pregador do Deus vivo e verdadeiro. É o profeta triste que perdeu a alegria do Evangelho. Jonas é o profeta triste das desgraças com cara de vinagre. Ao mesmo tempo, Jonas se confronta com a sua consciência. Não é que ele não soubesse, quando tentou fugir para Jope, como poderia terminar sua missão. Ele já tinha um pressentimento obscuro, mas suficientemente forte, arraigado no coração, a ponto de fazer com que ele tomasse a decisão de desobedecer a Deus. Ele foge de Deus. Ele prefere um Deus domesticado, um Deus previsível à sua disposição. Jonas
foge do Deus indisponível, que se revela Deus misericordioso. Jonas intui de imediato a necessidade de passar por uma conversão, de quebrar o ídolo, de destruir o sistema teológico que aprisiona Deus vivo e verdadeiro. Jonas precisa fazer uma escolha: mistério de Deus ou um ídolo. Ele pede a morte, resiste até o fim das forças. Jonas sabe que Deus é misericordioso, por isso ele foge dele. Com um Deus justo, nós podemos fazer as nossas contas e prever os resultados. Com um Deus misericordioso, não dá para fazer cálculos. Deus é imprevisível, é indisponível. Deus é capaz de perdoar os piores adversários, deixando na mão o profeta. Jonas sabe, como também nós, que um profeta é credível quando a sua profecia se cumpre. E Jonas se irrita até a morte, porque ele passou 3 dias anunciando o castigo de Deus que não veio, porque os ninivitas se converteram. Deus se deixou tocar pelo seu arrependimento. Com um Deus assim não dá para trabalhar, pois prefere deixar seu profeta desacreditado a cumprir suas ameaças. Abre-se uma nova perspectiva universalista da salvação, que nada mais é do que o universalismo da misericórdia divina. Com efeito, a compaixão humana está muito ligada aos semelhantes, mas a misericórdia divina se estende a todos, aos inimigos, aos últimos, aos indesejados. Deus adverte e corrige, ensina e guia o pecador, pois não o abandona e deseja a sua salvação. A parábola do filho pródigo tem uma segunda parte, porque nem todos se alegram com o resultado. Há quem não aceita, nem compreende a fraqueza do pai. Jonas é um exemplo admirável disso. Ele não quis ser profeta de um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, capaz de deixar mal o seu profeta por perdoar os inimigos. O irmão mais velho, que regressa do trabalho no campo, argumenta também em termos de retribuição e protesta contra o irmão e contra o pai. Esse texto do profeta Jonas é de um bom humor, delicioso, sanador. Mostra com finura que nós somos surdos como Jonas. Não ouvimos. Não porque Deus não fale, não escutamos simplesmente porque relutamos em fazer a sua vontade. Não nos damos conta, nem queremos nos dar conta de que sua misericórdia contraria a nossa lógica. Nós achamos que quando Deus nos perdoa, não faz mais do que sua obrigação. Queremos ser tratados com misericórdia. Mas quando são os outros a serem tratados com a mesma misericórdia escandalosa com que nós fomos tratados, achamos que isso fere a justiça. Deus nos envia para um lugar, mas nós fugimos para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E ainda reclamamos de esgotamento. Jonas tem burnout agudo. Ele passa boa parte do livro no sono da morte, no fundo do navio, morto no ventre da baleia, irritado, amargurado com Deus, ou de cabeça quente. Ele nos faz rir de nós mesmos. Em vez de fazer dramas por tudo e por nada, Jonas continua nos dizendo que há um Deus que nos ama, que vale a pena sermos anunciadores da esperança, que devemos evitar sermos pregoeiros de desgraças e de tragédias. O livro bíblico do profeta Jonas, do profeta com burnout, nos chama a viver o dom de Deus até o fim, na fragilidade, na fraqueza, na tentação. Os problemas podem variar na sua gravidade, na sua frequência, na sua intensidade, mas a graça vai nos acompanhar sempre. O bom humor desse livro nos ajuda a acolher com serenidade, com confiança em Deus,
as nossas crises pessoais, carregamos o tesouro em vasos de barro.